Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o relatório da Gerdau. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem recomendação de venda, ele apenas tem um caráter informativo. E com que a Gerdau trabalha? A Gerdau, ela trabalha com a venda de aço, seja a venda nacional, aqui no Brasil mesmo, ou seja a exportação desse aço. Nos destaques, nós vemos que houve um crescimento na venda do aço com relação ao segundo trimestre de 2025 e nós temos uma receita líquida que aumentou. O EBITDA está 7% superior. E o que seria esse EBITDA? O EBITDA é o lucro operacional da empresa. Ele está relacionado com o lucro líquido que essa empresa possui, mais as despesas que essa empresa apresenta para funcionar. E o lucro por ação foi de 54 centavos por ação. Como principais indicadores, nós temos um aumento de 0,2% na venda do aço, comparando com o mesmo período em 2024, mas uma redução na receita líquida. E como pode haver esse aumento na venda e uma redução na receita líquida? Nós podemos explicar pelo gráfico do preço do aço. Esse gráfico aqui, ele nos mostra que houve uma queda significativa no preço do aço. Por isso, é sempre importante que quando a gente vai avaliar uma empresa de commodity, a gente venha ver o preço do produto dessa empresa. Na mensagem da administração, nós vemos um maior volume de vendas, mas o preço do aço está muito pressionado e o motivo está aqui. Ou seja, a administração ela fala o seguinte, que o preço do aço está muito baixo e ela vai explicar para a gente o motivo. Ela fala que tem uma sobreoferta do aço importado. O EBITDA está em 2,7 bilhões, superior em 7% do segundo trimestre. No Brasil, teve um aumento de vendas de 16,6% com relação ao segundo trimestre de 2025. E já na América do Sul, o EBITDA apresenta uma recuperação. Já no resultado financeiro, nós vemos 1,7 bilhão de CAPEX. E o que seria esse CAPEX? O CAPEX é um investimento que a empresa faz para continuar competindo no mercado. É um investimento que a empresa faz para ou adquirir materiais novos para diminuir seus custos, ou então para continuar mantendo os materiais que ela já tem, aqueles materiais que ela precisa para a execução do trabalho. E aqui o gestor anuncia dividendos extraordinários de 0,28 por ação, ou seja, 28 centavos por ação. O gráfico mostra uma redução considerável do EBITDA ajustado no Brasil e pequenos aumentos na América do Norte e América do Sul. Já no resultado operacional, nós vemos uma redução da receita líquida ocasionada pela redução no preço do aço. Nos resultados consolidados, o gestor fala que houveram sucessivas quedas de preço do aço, o que a gente viu facilmente no gráfico. A gente pode ver através desse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. E ele explica que, mesmo com o aumento da venda, o preço do aço caiu por causa da sobreoferta do aço. É a famosa lei da oferta e procura. Se tem muito produto, então ele acaba ficando mais desvalorizado. E esse trecho aqui é bem interessante, eu vou ler para vocês. A enorme discrepância entre as situações entre a América do Norte e Brasil evidencia um papel fundamental e urgente da aprovação de medidas de defesa comercial no Brasil para garantir condições isonômicas de competição no país. O que acontece, segundo o comentário do gestor, é que a China conseguiu extrair grandes quantidades de aço e esse aço ficou sobrando lá. Então, eles começaram a vender mais barato para os outros países. Resumindo, o gestor aqui ele está pedindo alguma ação governamental para reduzir a importação desse aço da China. Na parte de despesas, nós vemos uma redução nas despesas com relação a 2024. Aqui nós vemos um aumento na alavancagem, considerada saudável com relação ao caixa. O investimento em CAPEX chegou ao valor de 1,7 bilhão.
onde 59% desse investimento é destinado a manter a competitividade, principalmente no Brasil. Nesse gráfico, nós podemos ver a quantidade de investimento no Brasil para manter essa competitividade enorme. Nós vemos uma redução do capital de giro em 3,8%. O fluxo de caixa livre reduziu com relação ao terceiro trimestre de 2024. O fluxo de caixa livre está relacionado com o pagamento de dividendos. E aqui ele fala do aumento com relação ao segundo trimestre desse ano. Aqui ele ressalta o aumento do fluxo de caixa livre e destaca a influência da venda de alguns ativos nesse caixa, ou seja, é um evento que não é recorrente. Em contrapartida, a variação cambial impactou negativamente em 1,57 milhões. O gestor ressalta o pagamento de dividendos de 28 centavos por ação. Lembrando que esses dividendos, eles são dividendos extraordinários, ou seja, não são dividendos recorrentes, eles são gerados a partir da venda, né, desses ativos que ele tinha. No relatório, a gente vê a intenção de recompra de ação, com a finalidade de valorização da ação mesmo, valorização da ação. Ele vai recomprar essas ações para que ela venha valorizar. E nesse gráfico, a gente pode ver bem a consequência da recompra. No quarto trimestre de 2024, houve uma recompra e o payout foi extraordinário, ou seja, é um payout muito alto, foi mais de 300% de payout. No desempenho da ação com relação ao Ibovespa, a gente vê que está um pouco abaixo, mas a liquidez aqui nós podemos ver que é boa. No final, nós temos algumas informações sobre a empresa. Para quem quiser se informar um pouco mais, é bom ler um pouco mais sobre a empresa que você pretende investir ou que você investe. E nas minhas considerações finais, eu falo que para mim é uma ótima empresa, que está descontada e está descontada justamente por causa do preço do aço. Ou seja, quando esse preço do aço aumentar, a tendência é que a cota da empresa, o valor da empresa aumente, mas ela mostra aqui que tem ótimos resultados. Então, é só uma questão de tempo para esperar essa valorização do aço. Mas lembrando que essa não é uma indicação de compra, nós estamos apenas falando um pouco sobre os resultados da empresa. E se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. É gratuito e você fica por dentro das análises que nós vamos trazer aqui e ajuda no crescimento do canal. Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Aqui eu me despeço de vocês e até a nossa próxima análise. Tchau, tchau!